Jesus é o Cristo, né? Aquilo que a gente falou, né? Quem está sentado à direita de Deus, né? Jesus Cristo, né? Aí foi colocado que, na verdade, quem está à direita é o Cristo, não Jesus, né? É o Cristo que está sentado e Cristo somos nós. Então, nós estamos sentados no trono da direita de Deus. Mas aqui é bem claro, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, né? Então, Jesus é o Cristo, né? Aquele texto que a gente leu também em algumas reuniões passadas, né? Lá de Atos 2:36, né? Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Né? Então, o Jesus que morreu, o Jesus que ressuscitou, esse Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. E esse Cristo ressuscitou, esse Cristo foi assunto aos céus, e esse Cristo está à direita de Deus, né? E aí também, claro, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, que Deus o fez Senhor e Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, a Deus, também ama ao que dele é nascido, Jesus, né? Nisso conhecemos que amamos filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Mais uma vez, afirmando, né? Este é aquele que veio, aqui é interessante esse versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue, né? Isto é, Jesus Cristo. Não por água, mas por água e sangue. E é o Espírito que o testifica, porque o Espírito é verdade, né? E aqui a gente vê o Espírito tanto no céu quanto na terra. Então, no céu, o Pai, a palavra e o Espírito, testificando do Filho. E na terra, o Espírito, a água e o sangue, né? E quem que é a água e o sangue? Jesus Cristo, né? E o Espírito que testifica. Porque os três, né, são um, né? Aí a gente vê também lá em João, é tudo em João, engraçado, João é o que mais falou a esse respeito, né? João 5:37. Vamos ler antes o versículo 31, 32, depois a gente vai para 37. João 5:31 fala assim: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Né? Jesus falando, né? Então, se eu mesmo testifico de mim, o meu testemunho não é verdadeiro. Agora, outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim, né? Então, o filho falando, né? Que quem dá testemunho dele não é ele, é outro que dá o testemunho. O pai, Né? Aí no versículo 37, né? O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim, né? Então, Jesus falando, não sou eu que testifico de mim, né? É outro. E quem é esse outro? O Pai. Então, o Pai que me enviou, esse mesmo é que testifica de mim, ou que dá o testemunho de mim. Né? Jamais tente ouvir a sua voz, nem vista a sua forma. Também não tente a sua palavra permanente em vós, porque não crede naquele que ele enviou. Né? Examinai as Escrituras, que julgais ter nela a vida eterna, né? E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para ter vida, né? Então, a vida da palavra não está na palavra, está nele, né? Ele é a vida. Então, não basta as Escrituras, né? Você tem que vir a Cristo para ter vida, né? Agora, voltando novamente a 1 João 5. Vamos lá para o versículo 20. 1 João 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, né? Quer dizer, então ele morreu, ressuscitou, e aqui João, né, afirmando que o Filho de Deus é vindo. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, né? E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, né? Então, este Filho Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, que o Pai testificou, que o Espírito Santo testificou, que a Palavra testificou, que a água e sangue testificaram, né? Este Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Né? Então, mais uma vez aqui uma confirmação, né,
muito forte a respeito disso, né? Da questão de Jesus sendo filho e de Jesus ter testemunho do próprio Pai, né? A respeito dele. Então, ele é o Cristo, né? Então, o Cristo não somos só nós, né? Nós somos participantes de Cristo, né? Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça. E nós participantes, né? Desse corpo. É o que eu consegui entender desse texto. Caso alguém tenha uma versão diferente, né? Está aberto para poder estar argumentando aí. Todos esses textos que você passou para nós, irmão Paulo, eu continuo vendo claramente aquilo que eu lhe falei. Quando ele fala a questão do testemunho, realmente, ele disse, eu não posso dar testemunho de mim mesmo, mas aquele que me enviou dá testemunho a meu respeito. Né? Então, e enquanto Jesus estava na sua missão, exatamente tentando mostrar essa vida, né? Para nos ensinar essa vida em obediência, para alcançarmos esse nível de entendimento. Os evangelhos deixam bem claro que ele veio realmente mudar a ideia que estava na mente dos judeus. Os judeus queriam um Messias. Como um Messias? Um Messias que viesse e destronasse todos os reinos e assumisse o trono, e eles seriam, com esse Messias, como o povo de Deus, vitoriosos em toda a terra. Ele queria um rei, um juiz ali para julgar e manter todo Roma e os demais sob o seu julgamento. Né? É esse Messias que eles esperam, que venha tomar a força de qualquer jeito. Né? E Jesus estava mostrando que não é por força nem por violência, é pelo poder do meu Espírito. Então, sempre para nos mostrar, sempre para tentar mostrar ao seu povo, aos judeus, essa transformação de mentalidade. A lei foi dada e eles não entenderam a lei. Passagem de Jesus lá com a prostituta que foi pega, adultério, fez quem nunca errou, atire a primeira pedra. E ali não foi achado ninguém capaz de atirar a pedra por não ter errado. Ele disse, pois é, também nem eu vou te julgar. Todos se retiraram. Então, são situações ali que eu vejo que Jesus estava sempre mostrando, trazendo o povo ao entendimento. Né? Então, o que é que eu vejo? Eu vejo que esse testemunho, tudo isso aí, me explica e justifica o meu ponto de vista, a minha forma de analisar, que você falou bem, bom Paulo, só são dois, o pai e o filho. É verdade. Mas a gente entende que o filho e o pai é um só. Sim, é um só Deus se manifesta em 3 pessoas. É um E só esse, Deus. e esse Espírito que testifica de mim, esse mesmo Espírito lá em João, capítulo 16, ele vai nos mostrar, porque ele vai nos fazer entender e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Uhum. Do pecado porque não creram em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está vencido. Então, este não me vereis mais é aquela ideia que os judeus tinham de ter que ver. Eu quero ver um líder. Eu quero ver, eu quero tocar. A gente quer um rei, a gente quer a gente não quer chegar como Moisés subiu o Monte Sinai e foi para a presença de Deus. E ele chegou de lá com a face reluzente. Nós temos medo desse Deus. Nós não queremos aproximar dele. Com ousadia e com prepotência, né? Fala lá com teu Deus, fala lá com Deus o que ele manda a gente fazer, a gente obedece, né? Por termo. Então, há essa barreira, eles não quiseram se aproximar. Esse caminhar com Deus, como Enoque caminhou com Deus e tudo para si o tomou. A gente entende questão de tempo. Não estava no tempo, mas Enoque entendeu. E ele conseguiu caminhar com Deus. Né?
Então, como eu vejo? Eu vejo que ele veio, mostrou e disse aqui, realmente está aí, o corpo glorioso subiu, esse corpo está lá. Como é que esse corpo vai ser formado? É uma forma de nos explicar esse entendimento, porque esse mesmo versículo que o irmão leu no capítulo 1º, capítulo 5º da primeira carta de João, o versículo 20, o meu entendimento, pelo menos na minha versão, ele diz assim, na minha versão, também sabemos que o Filho já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus. Nós estamos nele. É aquele entendimento que João está dizendo que ele não está conosco, ele está em nós. Quando o próprio Jesus Cristo foi assunto aos céus, ele disse, importa que eu vá, porque se eu não for, eu não vou enviar o Espírito Consolador, porque ele estará convosco e brevemente estará em vós. Então, hoje, quem dá o testemunho, quem nos fala, quem testifica com o nosso Espírito, é o Espírito Santo enviado por Cristo Jesus. O Espírito de Cristo, né? Como diz em algumas versões, alguns textos, né? Nas cartas de Paulo ele fala, né? O Espírito de Cristo. Esse Espírito de Cristo, eu já entendo nas cartas de Paulo, que é esse Espírito que está, o nosso Espírito está entrando em conformidade com o Espírito de Cristo. Por quê? Por causa da questão que a gente tratou no outro momento aqui, sobre o enxerto e sobre essa transfusão de DNA. Porque nós fomos insertados na videira e estamos recebendo da fonte, que é Cristo Jesus, e está havendo essa mudança em nós. Então, nós estamos nos tornando Cristo. Então, aí a questão, Anselmo, nós enxertados nele, não no Pai, entendeu? Eu sendo um com Cristo, você um com o Pai. Entendeu? Então, eu não estou enxertado no Pai, eu estou enxertado nele. Quer dizer, então, ele está separado do Pai. Né? Ele é a videira, perfeito. Então. Mas essa questão, exatamente, é nesse ponto aí, irmão Paulo, que como eu vejo, como eu compreendo isso. Eu vejo que, assim, como o texto aqui mesmo falou, o Filho já veio. Ele já veio, ou seja, o Filho, agora ele está tomando forma em nós. O corpo. Em nós, isso. E nós somos o Filho. Sim, tendo Jesus como cabeça. Perfeito. Eu entendo Jesus como cabeça isso. Eu vi que porque o Filho veio e nos deu entendimento. Esse é o termo Jesus cabeça. É o nosso entendimento que encontrou com ele nesse nível que ele chama de nível nuvem. Mas se ele fosse entendimento, não é o seguinte, se ele é entendimento, nós não estamos nele. Entendeu? Nós estamos nele, esse texto que você acabou de falar. Entendeu? Nós estamos no verdadeiro, e esse verdadeiro é Jesus Cristo. Nós estamos no verdadeiro. Entendeu? Não a palavra está em nós estamos nele. Então eu sou um nele, não tem como eu ser um Deus fora de Cristo. É o que nós estamos falando desde o começo. Se eu tirar Cristo dessas jogadas, só com a palavra na minha mente, eu não vou ser Deus, porque não tem como eu ser Deus sem Deus. É o erro de Adão. Achou que tendo conhecimento, entendeu? Ele seria Deus, e não foi. Ele tinha que comer da árvore da vida. Ele tinha que comer de Jesus para poder ser um. Senão eu vou cair no mesmo erro de Adão, achando que eu tendo a palavra só o entendimento é suficiente, mas não é. Foi assim que Adão morreu. Entendeu? Então eu preciso me alimentar dele. Nele, em Cristo, eu sou isso. Se eu tirar Cristo, morri. Entendeu? Não tem como ser. A minha natureza é diferente da natureza de Deus. Se eu não assumo a natureza de Deus, eu nunca vou ser Deus. Né? Para ser filho, tem que ter a mesma natureza. Tem que ser a mesma natureza. E eu só consigo ter a natureza do Pai em Cristo. Se tirou Cristo, acabou. Mas é exatamente isso. O que eu entendo é como se diz assim, como eu me alimento dele. Ele sendo a mensagem, o Messias, eu me alimento dela. Eu vivo dessa mensagem. Esta mensagem em mim, que está mudando o meu entendimento, esta mensagem é Cristo em mim. É Cristo em mim, eu nele, ele em mim, eu nele. Essa unidade, esse entendimento. Eu creio, irmão Edson, que não veremos, não vejo necessidade de vê-lo mais. Eu vou vê-lo sim, no irmão,
Eu vou vê-lo em Ronaldo, vou ver em Paulo Henrique, vou ver em Rejane, em Valéria. Eu vou vê-lo em nós. A gente vai ver que ele é o cabeça. Que eu vou estar expressando Manifesta. ele, entendeu? Por isso que eu vou vê-lo. Porque ele, nós somos o quê? Partes dele. É o mesmo corpo, entendeu? Por exemplo, quando fala Jesus se tornou o Cristo. Quer dizer, então ele não se voltou a ser palavra, ele se tornou o Cristo. Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Tá vendo? É o mesmo Jesus. Quem foi que mudou de DNA? Não foi o nosso corpo, foi Jesus. Entendeu? Quem fala, ele sofreu a cruz por causa de uma alegria que estava proposta. Que alegria que é essa? Por que ele suportou a cruz? Qual alegria? Então, quer dizer, Jesus, pessoa, concordou em vir não apenas para morrer, não apenas para dar uma palavra, mas para ele também se tornar algo que ele buscava, por uma alegria maior. Ser o cabeça de um corpo, ser participante de uma nova estrutura, vamos dizer assim, né? Ele como cabeça de um corpo, quer dizer, nós nele somos o novo filho, né? O primogênito de toda a criação, né? Que fala lá, o primogênito de toda a criação, o primogênito de entre os mortos, quer dizer, é o primeiro que ressuscitou e subiu, é o primogênito de entre os mortos, entendeu? Então ele foi o primeiro para mostrar que nós também vamos ser. Ele transformou, teve a mudança de DNA, né? Se tornou o Deus homem, e agora eu vou também, como ele, me identificando com a morte, me identificando com a ressurreição, vou também passar por essa metamorfose e vou me tornar Deus nele. Quer dizer, se eu tiro ele, ele não foi primogênito. Se ele voltou a ser o pai, quer dizer, então ele não foi primogênito. Então, se ele não morreu e ressuscitou em carne, a morte dele foi ilusória. Entendeu? Se ele não ressuscitou em carne, a morte não foi vencida. Ele tem que ressuscitar em carne, ele tem que viver em carne, tem que subir ao céu em carne, porque senão toda a obra dele cai por terra. Ele não venceu a morte não foi vencida. A minha visão não anula nada disso. Eu não vejo isso. Acho que o seu entendimento da forma como eu vejo está lhe dizendo isso, mas eu não estou dizendo isso, eu não anulo nada da obra dele. Não, mas eu não consigo entender, então... Eu tenho essa compreensão de que, para mim, é satisfatório, inclusive, ter esse entendimento, porque é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Perfeito. Eu compreendo que após a sua morte e ressurreição, aí ele assumiu aquele corpo glorioso e está lá sentado à destra de Deus Pai. Sim, um corpo transformado. Eu entendo o seu raciocínio. Eu coloquei o meu pensamento, mas que o meu pensamento não venha atrapalhar o seu raciocínio. Vai em frente, porque eu sei que uma hora nós vamos nos alinhar. Eu não vejo, eu estou sendo bem sincero com o irmão, eu não vejo necessidade de ver esse Cristo no corpo glorioso. Eu entendo que o verbo que se fez carne e habitou entre nós, morreu, ressuscitou e voltou ao Pai. O lugar para onde eu vou, vocês não vão poder ir. O lugar onde eu estou, vocês virão. Mas para onde eu vou, vocês não poderão ir. Naquele momento. Perfeito, momento. Naquele momento. Agora, eu posso ter esse entendimento, esse Espírito de Cristo, e nós podemos ter esse Espírito de Cristo sem necessariamente olhar para ele. Ou ficar esperando ele dizer alguma coisa, porque ele já está em mim. Ele já está determinando em mim o que eu devo fazer. É ele quem guia meus passos. Então, o entendimento, esse contato... Só um minutinho, Ronaldo, só para concluir meu pensamento, é rápido. Só para eu seguir os seus passos, eu obedecê-lo, não preciso vê-lo. Eu posso fazer isso, eu posso sentir como? Eu posso escutar a sua voz, posso sentir no meu coração, na minha meditação, eu vejo nesse relacionamento. Eu estou falando assim também, não sei também se os irmãos estão pensando nisso. Em querer vê-lo, ou querer ouvi-lo, ou querer como entender esse corpo glorificado, da mesma forma como a gente viu ele subir, como foi visto subindo por mais de 500 dos seus discípulos, verão novamente. Eu não sei se é assim que vão entender, eu estou compreendendo que é isso. Ou não, Ronaldo? Então, só aquele versículo, né? Vendo-o, seremos transformados. Vendo-o, seremos transformados. Entendeu? Vendo-o, seremos transformados. Quer dizer, então, está na palavra. Eu, por exemplo, assim, eu tenho que separar aquilo que eu penso daquilo que a palavra diz. Entendeu? Tá certo. Tá correto. A gente tem que analisar a palavra. Então, o que a palavra diz? E se a gente pega todos os textos, não tem como negar essa questão. Entendeu? Posso até pensar diferente, mas é o meu pensamento. Entendeu? Agora, por exemplo, Jesus se tornou o Cristo.
o Cristo corporificado, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Jesus Cristo, homem, né? Você pega vários textos, se eu pegar para vocês, vão ficar uma hora aqui só lendo o texto, entendeu? Então, assim, eu acho que eu acho importante, a gente tem que pegar uma base da palavra, entendeu? E, por exemplo, se eu falar assim, pegar um texto, falar, não, isso aqui eu não concordo, porque eu acho que não é assim, eu vou pegar isso aqui, entendeu? Mas eu lhe mostrei os textos. Então, o que eu acabei de... O mesmo texto que você falou, eu li de novo. Pois é. Entendeu? Eu mostrei o texto. Não veremos mais, vocês não vão me ver mais, porque o Espírito Santo há de nos convencer disso. Então, não verei naquele momento, mas eu vou vê-lo pelo Espírito. Sim, pelo Espírito, vamos ver. Vendo Me os seremos permitam. transformados de glória em glória. Entendeu? Me permitam. E o Jesus que transformou, entendeu? O Jesus que foi glorificado é o que foi assunto aos céus. Entendeu? Sim. Jesus o fez Senhor e Cristo. Entendeu? E quem fala, por exemplo, o mesmo... Jesus é palavra citado 3 vezes, que eu achei na Bíblia, nem uma só. Tem João, né, João 1, tem 1 João 1 também fala isso, e depois Apocalipse também fala isso. E as 3 vezes quem disse foi João, né? João que disse. E o mesmo João que disse isso é o que fala a respeito do testemunho do Pai, entendeu? É o mesmo que fala dessa questão da Jesus é a palavra, Jesus ressuscitou, e Jesus, entendeu? Que fala a respeito dele mesmo, né? Como pessoa, como um ser, né? Independente do Pai.